indivisibilidade das cotas neste caso. Vamos lá, artigo 1056. Diz assim, ó, a cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que observará o disposto do artigo seguinte. No caso de condomínio de cotas, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condomínio representante ou pelo inventariante do espólio da sociedade falida. Parágrafo segundo, sem prejuízo disposto do artigo 1052, os condôminos a cota individual respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Então ali, ó, colocando um textinho embaixo ali, ó, perante a sociedade, ela é indivisível. Perante o coproprietário, o condomínio, é possível neste caso. Vamos lá, vou explicar aqui esse caso. Ó, a pergunta aqui é muito simples, inicial. Cota social, né, as cotas, elas podem ser divididas? Em regra, ela é indivisível. Indivisível, né, entre a sociedade nesse caso. Então, por exemplo, lá, tem um sócio A, um sócio B, eu vou passar, essa minha cota aqui, eu vou passar metade, 20% da minha cota, eu vou passar para você, é possível? Não. Ou passa a cota integral, ou não passa nenhum valor. Tá correto? Não posso dividir uma cota. Por exemplo, uma cota vale 50 mil reais. Né? Então, uma cota vale 50, eu tenho 50 cotas, então posso pegar uma aqui, dividir ela e passar 70% para o outro. É possível? Não. Ponto final. Ok. Tem exceção? Tem. A exceção aqui, ó, salvo para efeito de transferência. Para efeito de transferência, é possível fazer isso. E até tem um exemplo aqui, ó, que segue os efeitos para o primeiro e para o segundo, que são os condomínios, né? Que são a copropriedade entre os sócios. Vamos supor assim, ó, eu vou lá, tenho uma cota e eu vendo para o Pedro. Não, eu sou o Pedro, eu vendo para o João. E aí tem o João e o Marcelo. Ambos vão receber essa cota. Então, João e Marcelo é responsável por essa cota especificamente. Isso é um condomínio, uma copropriedade. João e Marcelo são responsáveis por essa cota. Professor, e se for direito a votar numa possível sociedade limitada? Votar para tirar um sócio. Ambos votam neste caso. Tá? Veja bem, ela não está dividida, ela está dividida entre eles. Mas dentro da sociedade é uma cota só. É como se fosse uma bola só aqui. Né? Então, ambos são donos neste caso. Mas dentro da sociedade, eles se respondem individualmente pela cota neste caso. Outro exemplo também tem aqui, ó, a questão de herdeiros. Né? Vamos por lá. Estou aqui hoje, né? Sou sócio com o Marcos, esse exemplo é mais fácil, tá? Sou sócio com o Marcos e eu venho a falecer. Tá? Minhas cotas, tenho 10 cotas nessa empresa. A empresa está bombando, tem 10 cotas. Beleza. Aí essas 10 cotas, eu venho a falecer e meus herdeiros recebem. E eu tenho lá 20, eu tenho 5 filhos. Beleza. É possível isso? Sim. Passei pro inventário. Esses meus herdeiros, falei 5, né? Esses 5 herdeiros são responsáveis por essas 10 cotas neste caso. Tá? Todos eles são responsáveis por essa cota. Numa eleição, para votar, no mesmo exemplo, para votar para retirar um sócio, por exemplo, o peso é de 5 cotas. Tá? Mas, logicamente, aqui tem esses 5 sujeitos envolvidos. Beleza? Então, dentro da sociedade, ela é indivisível, mas pode transferir, neste caso, até outro ponto aqui também, ela é solidariamente responsável entre eles, neste caso. Beleza? O próprio artigo aqui é bem claro neste aspecto. Ok? Tranquilo? Adiante, meus amigos, adiante. Ó, cessão de cotas. Diz assim, ó. Afecto societário, né, instituto persona, entrada de estranhos no quadro societário depende, em regra, de anuência dos demais. Ali, ó, artigo 1002. O sócio não pode ser substituído não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modalidade de contrato social. 1003, a cessão, né, total ou parcial de cotas sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a este e à sociedade. Então ali, ó, por muito tempo se discutia isso, né? Eu posso entrar numa sociedade, fazer parte, tirar um sócio, ele sair ou algo assim? Olha, como regra geral, não. Porque como regra geral, existem 2 temas aqui importantes, que é o afecto societário
e o Instituto Persona. O que é isso inicialmente? O que é esse afecto societário? É o seguinte, quando eu falo em sociedade, ambos possuem uma intenção, uma vontade de ser sócios. Ah, se eu sou sócio com o João, eu tenho uma intenção de ser sócio com o João, tenho uma vontade de ser sócio com ele. Temos ali ambos, queremos lucros, queremos fazer tal coisa, temos uma vontade. Ninguém entra na sociedade sem um afeto societário, né? Sem ter uma vontade de estar juntos, se querer. Então eu estou aqui com o João e o João está aqui comigo. Né? Ambos são sócios, temos desejo. E também o Instituto Persona. Eu fiz a sociedade com o João. Agora não me vem tirar o João e colocar o Márcio no lugar dele. Né? Então é pessoal. É eu com o João. Ah, agora vamos fazer assim, vai entrar um novo sócio, o Mariano. Não, olha, Instituto Persona, é eu e o João. Né? Então, como regra geral, ninguém pode entrar, né, essa cessão de cotas nesse caso. Mas até é possível, desde que tenha uma anuência dos demais sócios nesse caso. Claro, existindo anuência dos demais sócios, até é possível. Essa é a regra. Então, eu quero o Márcio na sociedade, o João também quer o Márcio. Opa, aí é possível que exista, tá bom? Mas como regra geral, não é possível fazer parte dessa sociedade. É lógico, né? A sociedade é algo entre os sócios, não é para terceiro, quarto, quinto entrar. Muitas vezes na prática acontece, mas não é o ideal neste caso. Ok? Responsabilidade do cedente, o que sai da sociedade, e do cessionário das cotas. Diz ali assim, ó, responsabilidade do cedente. Ou seja, o cedente ali, né, o que sai da sociedade. Ó, não é automático o afastamento de obrigações perante terceiros e perante o próprio sociedade. Diz assim o artigo 1003, ó, parágrafo único. Até 2 anos, depois de averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Atenção, responsável pelas dívidas anteriores neste caso. O que acontecia na prática, por que esse artigo veio à tona, né? E por que é tão usual? O que acontecia na prática? O cara ia lá, né, sou sócio com o João aqui nesse exemplo, e eu ia lá e fazia o quê? Eu falava assim, a empresa estava indo mal, um monte de dívidas, eu fazia o quê? Já sei o que eu vou fazer. Eu vendia minha sociedade, minha parte, para o Márcio. Né? Falava lá pro João, assina aqui, né? Então ele aceitava, o Márcio entrava, eu saía, colocava o Márcio que não tinha bens nenhum, estava quebrado, enfim, e o Márcio se ferrava nas execuções. E aí, o parágrafo único do artigo 1003 veio para, não é por aí as coisas não, meu claro. Neste caso, o que foi feito? O cedente, o que sai da sociedade, permanece responsável por até 2 anos, tá? Depois de averbada modificação no contrato social. Então, professor Pedro, vou sair e vai entrar o Márcio. Eu vou lá na junta comercial, tá aqui, a alteração do contrato social, estou saindo e está entrando o Márcio, tá? Beleza. Entra o Márcio, eu saio. Eu continuo responsável? Sim, por 2 anos. Tudo que aconteceu dali para trás, efeito ex, né? Ex-tunc, né? Ex-tunc, né? Tunc, né? O efeito para trás. A retroagem, nesse caso, né, de direito constitucional, que acabou me dando um branco. Retroagem para trás, neste caso, e eu que estou saindo, sou o cedente, permaneço responsável por até 2 anos, neste caso. Tá? Então, o balanço não bateu, tinha um credor ali na sociedade, tinha um credor ali que está cobrando, né? E aí eu sou responsável também? Sou, criminalmente, tudo isso responsável igual dentro da sociedade. Veja bem, para trás. Entrou o Márcio começou a fazer coisas erradas. Aí é o Márcio, eu só sou responsável, averbei 2 anos para trás. Neste caso, eu fico responsável por possíveis execuções que existam, possíveis erros que existam ali. Tá bom? Desculpa. Eu fico responsável para trás, né? Até 2 anos eu fico. Não é para sempre também, né? 2 anos, não aconteceu nada, não teve nada, saiu a minha responsabilidade neste caso. Tá? Não é que eu fico responsável só por 2 anos para trás. Eu fico responsável todo o tempo. Averbei aqui, averbei em 2020. Beleza, 2020 para trás, eu sou responsável. Até quando? Por 2 anos eu fico responsável neste caso. Beleza? Tá, professor. Dúvida? E o cessionário, o cara que comprou essa empresa? Tá lá, artigo 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão
neste caso. Então, tá colocando ali, ó, responsável pelas dívidas anteriores e posteriores, neste caso, ó. Então, quem entrou na empresa, este sim, este vai ser responsável por o que foi antes e o que foi depois. Tá? Quem vende só é responsável por o que foi antes. Então, ó, novamente, chego na junta comercial, tudo feliz da vida, pimpão, estou aqui registrando na junta comercial a alteração no contrato social, que eu estou saindo, o senhor Pedro, tentando o Márcio nesta sociedade. Ok. Eu, professor Pedro, que saí, fico responsável, né, por até 2 anos. Tudo que aconteceu para trás, eu sou responsável. Agora o Márcio, o cessionário, ele fica responsável. Tudo que aconteceu atrás e para frente também, neste caso. Talvez alguém se pergunte assim, professor, mas coitado do Márcio, ele nem tem culpa. Nem foi ele que praticou o ato, foi o Pedro. Então, mas se ele entrou na empresa, ele é responsável também neste caso. Por isso que é importantíssimo, ao entrar numa sociedade, pegar todas as certidões criminais, certidões cíveis, as dívidas, porque você entrando, você é responsável sim neste caso. Então, é muito comum o cara entrar, o sujeito entrar e falar assim, ah não, quem fez para trás ficou, morreu, né? Ali, agora o Pedro responde foi para não, você também fica responsável, porque você é sócio cessionário, artigo 1025 neste caso. Lógico, no que se refere à sociedade limitada, tá? Outra sociedade pode ter outros entendimentos neste caso. Beleza? Na paz? Espero que sim, espero que sim. Adiante, meus amigos, ó. Cessão de cotas específicas na sociedade limitada neste caso. Tá ali, ó, artigo 1027. Na omissão no contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcial a quem seja sócio, independentemente da anuência dos outros, ou a estranho, se não houver a oposição de titularidades de mais de 1/4 do capital social. Parágrafo único, a cessão terá eficácia quando a sociedade é terceiros, inclusive para fins do parágrafo único, no artigo 1003, a partir da verbação do respectivo instrumento, é subscrito pelo sócio anuente nesse caso. Então, primeiramente, isso é o contrato social, depois o artigo 1057, que é o artigo ali que está ali. Vamos lá, ó, vamos explicar esse artigo ali. Professor, mas você falou que eu não posso passar, mas aqui a questão especificamente se for entre os sócios, que é, ó, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota total ou parcial para membros da mesma sociedade. Então, estou aqui hoje, vamos lá, A, B, C e D. Tá? O A vende cede a sua cota social para B. É possível? Sim, totalmente possível ceder neste caso. A quem seja sócio, veja bem, ceder para o próprio sócio neste caso. Professor, mas o A quer ceder para um terceiro neste caso, uma outra pessoa fora da sociedade, pessoa distinta da sociedade. Aí sim, nesse caso, né, a transferência tem que ter lá, ó, tem que ter anuência de, cadê o artigo aqui? De mais de 1/4 do capital social, tem que autorizar a chegada dessa pessoa. Então chega lá, o Z quer entrar na sociedade porque o A quer vender para ele. Beleza, tem que ter lá mais de 1/4 do capital social, as pessoas têm que aceitar ou não aceitar. Então vamos supor lá, o B tem um capital social tem 51% do capital social. Então, e o C tem 10% do capital social. O A, B, C, D e o D tem um pouco capital social, 1% só. Beleza, tem que ter lá mais do que 1/4 do capital social, tem que aceitar essa pessoa, porque afinal é uma pessoa estranha, não faz parte da sociedade. Essa é a lógica, né? Eu até acho que deveria ser mais, deveria ser até, neste caso, maioria absoluta dos votos. Tá? Não precisa ser só mais de 1/4 do capital social, que é bem alto por si só, né, nesse caso. Mas, logicamente, que esse é o formato. Perfeito? Ó, vou olhar para essa câmera aqui. Não dá para olhar aqui para essa câmera? Não dá, né? Ó, dá. Opa, dá. Ó, deixa eu explicar um ponto, tá? Inicialmente, essa regra segue o formato do contrato social. Essa é a regra, tá? Segue a regra do contrato social. Como assim, professor? Seguinte, vai que o contrato social estipulou uma outra regra. Estipulou que, neste caso, é possível a venda para terceiro somente com o voto de 1/3 do sócio. É possível? Sim. Se o capital social assim estipulou, é possível. Então, primeiramente, segue as regras do capital social. Do contrato social. Então, segue as regras do contrato social. O contrato social é omisso, não fala nada. Então, beleza. Aí, eu sigo a regra do artigo
57 neste caso. Então, entre os sócios é possível transferir a cota social, a cota neste caso, tranquilo, e se for para terceiros, tem que ter anuência de pelo menos mais do que 1/4 do capital social, tem que aceitar aquele novo sujeito, que é o óbvio, né, que é o certo. Beleza? Então é isso, beleza? Tranquilo? Acabou, professor? Lógico que não, tem mais aqui, pessoal, ó, adiante. Deixa eu passar aqui. Sócio remisso, tá, Léo? Sócio remisso é aquele que está em mora, tá? Contra a integralização do capital social. O que é isso aqui, pessoal? É sócio remisso. Sócio remisso é o sujeito que ele fala que vai entrar no capital social, mas ele não entra no capital social. Ele fala, ó, vou entrar com 50 mil reais. Ah, beleza. Só que ele não efetivamente faz isso, ele não integraliza aquele valor. Ele fala, vou colocar e não coloca. O correto no Brasil seria ter uma fiscalização para ver se aconteceu isso. Mas na prática, acaba as pessoas não fazendo isso, né? E aí acaba tendo alguns efeitos jurídicos. E esse cara aqui, o sócio remisso, o cara que fala que vai colocar e não coloca. Então, ó, novamente, mesmo exemplo. Eu, A, fala que vai dar 20 mil e coloca 20 mil, integraliza 20 mil. B, fala que vai integralizar 3 veículos e integraliza os 3 veículos, que dá 20 mil. O C fala que vai integralizar um terreno, integraliza o terreno. E o A, B, C, D e o D fala que vai integralizar a quantia, só que no final não integraliza nada. Só falou, registrou, mas não integralizou nada. Esse é o sócio remisso. O que esse cara vai receber? Vamos ver lá. Ó, nesse caso é o artigo 1004 que fala um pouco sobre isso. Diz assim, ó, os sócios são obrigados, na forma e no prazo previstos, as contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes à notificação pela sociedade, responderá perante este pelos danos emergentes da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos exposto no parágrafo 1º do artigo 1031, neste caso. Então vamos lá. Estou lá, professor. Então, sou advogado já, ou melhor, sou sócio, e eu vi que meu sócio é um sócio remisso. Ele falou que entrou com dinheiro, não entrou. O que eu faço para ele? Notifica ele. Tá? A sociedade notifica vamos supor, eu que fui lá, eu que sou sócio remisso. A empresa me notificou. Eu tenho 30 dias, tá, da notificação, neste caso, para se manifestar, né, e já responder pelos danos emergentes, caso exista. Além disso, a sociedade possui 3 opções com a minha pessoa. Ou a sociedade vai, tá aqui, ó, pedir uma indenização, senhor Pedro, então, ó, como você falou que ia fazer isso, não fez, vai ter que indenizar. Ou eu posso, o sócio, né, pedir a exclusão do sócio remisso, a sociedade pede para que eu saia da sociedade, faz uma votação e pede para eu sair da sociedade, ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Vamos supor, a cota social é de 20 mil reais, igual no meu exemplo aqui, né? E eu só legalizei 10, então vai reduzir ali a sua cota, o outro sócio vai entrar com 10. É possível? É possível, nada impede. Essas são 3 opções que a sociedade tem nesse caso. Professor, deixa eu olhar para essa câmera aqui novamente. Para que cobrar esse cara que não entrou com a cota social? Coitadinho dele, às vezes não entrou por algum motivo, né? Eu sou muito benevolente com essas pessoas, eu acho que tá errado. Tá errado não, cara. Porque, veja, eu como sócio, quem não integraliza o capital social, eu sou responsável por isso. Lembra das aulas anteriores? Eu falei sobre isso. Então, qual que é a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada? É que todos os sócios respondem de acordo por seu capital social. Agora, quem não integralizou, todos os sócios respondem pela dívida. Vamos lá, o mesmo exemplo. Ó. Eu entrei com 10, né, eu falei que ia entrar com 20 e coloquei 20. O outro o B falou que ia entrar com 20 e colocou 20. O C falou que ia entrar com 20 e colocou 20 na sociedade. E o D não colocou nada. Ficou faltando, né, no caso aqui, 20. Né? Vamos supor lá, faltou 20 neste caso. O outro também entrou com 10 lá, faltou 20 nesse caso. E aí, esses 20 aqui, todos os sócios respondem solidariamente por essa dívida. Se tiver uma execução,
uma trabalhista, uma civil, todos os sócios respondem solidariamente pela dívida. Lógico, esses sócios podem entrar com uma ação remissiva contra aqui o sujeito, que não integralizou. Mas é um problema, entendeu? Então, isso é uma forma, ó, cara, se você não integralizar, eu vou responder por essa dívida. Eu, o A, e o B e o C. Então, nada mais justo que você integralize essa quantia. Tá? Então, é para isso que serve. Então, o sócio vai notificar dentro de 30 dias, neste caso, e ele tem três possibilidades. Ou indenizar, ou excluir o sócio, ou reduzir ao montante já realizado neste caso. Tranquilo? Então, ó, isso é uma ferramenta boa para os sócios, para evitar que ele pague a dívida. Imagina, vou pagar uma dívida, o A, por exemplo, vai pagar uma dívida do B, do A, B, C e D, do D, que nem foi ele. O A fala, o senhor não tem nada a ver, ele que não integralizou. Ah, você responde nesse caso, que mandou você ser sócio do cara. Beleza? Tá? Tranquilo? Simples, né? O pessoal fala que dívida empresarial é difícil, olha que moleza. Meu, nunca vi uma coisa mais fácil que isso. Ok? Vamos adiante? Tá quase acabando já, tá? Diz ali, exclusão do sócio. Pesado, tá? Temos um enunciado ali, o enunciado 216 da Jornada de Direito Civil. Diz assim, ó. O quórum de deliberação previsto no artigo 1004, parágrafo único do artigo 1030, é de maioria absoluta do capital representado pelas cotas dos demais sócios, consoante a regra geral fixada no artigo 999 do Código Civil, né? Para as deliberações de sociedade simples, né, esse entendimento aplica-se ao artigo 1058 em caso de exclusão de sócio remisso ou redução do valor de sua cota social no montante já indenizado. Enunciado 62 da Jornada de Direito Civil, com a exclusão do sócio remisso, a forma de reembolso das suas cotas, em regra, deve ser dar com base no balanço especial realizado na data da exclusão. Ó, tá, professor, a sociedade tem três opções, ou pede indenização, ou pede exclusão, ou ele pede ali a nossa, fugiu, ou ele indeniza, né, ou ele paga ali, reduz a sua cota, aquele valor que ele já tem investido, caso ele tenha investido. Tá, professor, vou excluir ele. Primeiramente, tem que ter maioria absoluta do capital, tá? Tem que votar e excluir o cara. Não adianta chegar aqui e falar assim, eu voto em excluir. Então, a maioria absoluta, aqui não é 2/3, 1/3, maioria absoluta dos votantes tem que aceitar e retirar o sujeito excluir ele, tá? Professor, mas o que esse enunciado 62 aqui? Ele vai receber esse sócio remisso? Vai. É porque às vezes ele já investiu uma quantia. Ah, ele já investiu 10, 20, 30. Aí nesse caso ele vai sim fazer parte com capital social. Vai ser pago ali uma quantia através do balanço especial. Vamos supor assim, vou excluir ele, né? Mas ele entrou ali com 10 mil. Ok, vai ser pago para ele esses 10 mil, né, para o balanço especial da empresa, e aí ele segue a vida dele, ele está excluído, e nós vamos seguir aqui, vamos dividir a cota, como bem entender a sociedade aqui nesse caso. Beleza? Acho que ela fechou aqui, né? Opa. Fechou aqui, beleza? Deixa eu olhar para essa câmera aqui para a gente fazer o nosso resumo dessa finalização. Vimos aqui então as cotas sociais, importantíssima, né? Logicamente, sobre o tema sociedade limitada. Falamos aqui sobre cada uma delas, né? Falamos se pode ser em bens, pode ser em crédito, pode ser em serviço. Serviço não é possível, né, na sociedade limitada. Então, a cota social não pode ser em serviço, pode ser em bens, crédito ou em dinheiro, logicamente. Tá? Então, os sócios são responsáveis nesse caso, né? Passamos ali todos os pontos dessa cota social que é importantíssimo sobre o tema. É a seção 2 do Código Civil. Perfeito? Então, pelo adiantar da hora, já finalizamos por aqui nossa aula. Muito obrigado pela presença, forte abraço, tchau, tchau, bons estudos!